Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, bem-vindos à Casa dos Beneno Sim. Esta semana seguimos com a leitura especial de Pessah, Hol HaMoed Pessah. Vamos aos principais destaques da Parashá desta semana. Lemos a oferenda de Pessah e também sobre a praga dos primogênitos do Egito. Aprendemos a lista de Moadim, os tempos marcados no calendário judaico para a celebração festiva de nosso vínculo com Deus, a mitzvah da contagem do Homer. As instruções de comemorar o êxodo, a santificação dos primogênitos e evitando o consumo do hametz, do fermento, e o mandamento positivo de se alimentar da matzah. Uma porção da Parashá Mishpatim inclui as leis das festas. Uma sessão descreve Moshe recebendo as segundas tábuas da lei. Aprendemos a história das leis do segundo Pessah. O mar se abriu. Os filhos de Israel fazem a travessia e o exército do faraó são afogados no mar. O ciclo anual de festas, suas observâncias especiais, as oferendas e o Maaser. É isso aí. Então, Zait, está aí a leitura de Hol HaMoed, a leitura do primeiro, do segundo dia de Pessah, dos 4 dias intermediários. Essa semana não temos a leitura do Shabat Hol HaMoed, mas participaremos da 8ª leitura de Pessah, que é o que corresponde ao segundo dia de Yom Tov, que se comemora fora de Israel, né? Então aqui, todas as pessoas que acompanharam a leitura especial, que contém na Torá, também no Sidur, existem as leituras especiais de Pessah. Isso também acontece em Hol HaMoed de Sukkot, né? As leituras especiais que seguem os dias. No último sábado nós deixamos de estudar Haremot para estudarmos sobre Pessah, né? Este sábado, continuando no 8º dia, estaremos envolvidos com a leitura pública do 8º dia de Pessah. Isso, exato. Zait, o que aprendemos, né, da experiência da celebração do Pessah e o que aprendemos na leitura da semana, da forma como somos remetidos no momento em que os nossos pais saíram da terra do Egito? Então, Samuel. Os mandamentos, as mitzvot envolvidas nessa ocasião, como a contagem do Homer, a abstenção do fermento nos 7 dias, Isso. O mandamento positivo de fazer o uso da matzah. Já no início da fuga do Egito, o Eterno já deixou a coisa muito clara, né? Instruindo, através de Moshe, o povo de como seriam as festividades, como seriam as obrigações do povo hebreu. Temos aqui a percepção de que o Eterno, ele quis, Shemuel, trazer a alegria ao povo. Ele quis trazer as festividades. Ele determinou, olha, vocês vão festejar aqui, aqui, aqui e aqui nessas datas e dessas formas. Vocês vão se alegrar na minha presença. Olha só, o amor que o Eterno tem pelo ser humano. O Eterno tem o amor pelo povo judeu. Porque antes de qualquer coisa, ele já determinou que seriam festejados a alegria, as danças, enfim, o Eterno é tudo. O 7º dia de Pessah, né? De que saíram do Egito, no dia 21 de Nissan, foi exatamente o dia em que atravessaram o mar. Isso. Né? Muito embora a Torá ela não relaciona o 7º dia de Pessah com esse acontecimento. Bom, mas está ali. Né? Quando a Parashá também menciona esse ocorrido, que é a travessia do mar, ela também não vincula com a data do dia 21 de Nissan. Não existe esse vínculo direto da Torá, mas foi a ocorrência de que os filhos de Israel evitaram passar pela terra dos filisteus, se estenderam, né, e foram fazer a travessia do mar, Yam Suf, e ali o faraó teve a impressão de que eles estavam perdidos. Então, da última tentativa, porque quando os filhos de Israel saem do Egito, o faraó já está convencido
de que eles sairiam definitivamente, né? De que eles não voltariam mais para o Egito. Né? Já tinha aceitado isso. Mas quando chega a notícia de que os filhos de Israel estão vagando, né? Ele é tomado do instinto de perseguir os filhos de Israel no deserto. O Eterno endureceu o coração dele mais uma vez. Volta a endurecer, né? Mais uma vez. Então, essa travessia acontece no 7º dia, né? No dia 21 de Nissan, que, na verdade, ele já foi proclamado feriado antes mesmo de que os filhos de Israel tivessem que atravessar o mar. Exatamente. E antes mesmo de que o exército do faraó fossem afogados no mar. Exato. Né? Então, torna-se aí esse importante feriado. Os anjos são inibidos de louvar a Deus por esse ocorrido, Isso. porque Deus, de certa forma, lamenta, Hashem lamenta pelas suas criaturas. Porque os egípcios também são criaturas de Deus. São criaturas de Deus. Todos somos. Porém, permite que Moshe e Miriam componham um poema, uma poesia que enaltece esse acontecimento daquele que antes perseguido, daquele que antes oprimido, passa a ter uma sensação de liberdade, né? De livramento. Né? Compondo Mirramor. A composição do Mirramor, que é o cântico, né? que precede aí a era de Mashiach. E o que é reservado, Zait, para a leitura pública do Shabat, em que vai compreender o 8º dia de Pêssah? Lá nós temos em Devarim o destaque das 3 peregrinações. O Hagim, de que os filhos de Israel precisam peregrinar na festividade de Pêssah, na festividade de Shavuot e na festividade de Sukkot. A Torá contém 7 feriados de Yom Tov, dias consagrados, né, de que se deve observar como o Shabat do 7º dia. E esses dias, essas 3 convocações estão contidas nelas esse feriado. Por exemplo, no Festival de Pêssah, nós temos o dia 15 de Nissan, que é o dia em que Israel sai do Egito, e nós temos o 7º dia de Pêssah, Shivilo de Pêssah, que é o 7º dia, que é quando eles atravessam o mar. E, de forma indireta, ela está ligada com Shavuot, porque nós temos a contagem do Homer, contando-se do primeiro dia da saída do Egito, as 7 semanas, né, que são contadas e que seremos levados ao dia 6 de Sivan, de acordo com a tradição rabínica, chegaremos a Shavuot, que, de acordo com a tradição, Moshe Rabbeinu recebe do Sinai as tábuas da lei. Inclusive, na narrativa de hoje, também lemos, na narrativa da semana, nós temos a entrega das segundas tábuas da lei, ou seja, a narrativa da ocorrência do Avodat Zará. Então, no 8º dia, é mencionado essas festividades. No festival de Sukkot, nós temos a soma, então, dos 7 feriados de Yom Tov e Yamim Tovim que existe na Torá, que é Rosh Hashanah, né, o primeiro dia de Tishrei, nós temos Yom Kippur, dia 10 de Tishrei, e depois nós temos Sukkot no dia 15 de Tishrei, e depois Shemini Atzaret, que é a Assembleia, Santa Convocação, que acontece também logo na sequência, né, dos 7 dias em que somos ordenados a habitar nas cabanas. Então compreende aí os feriados contidos na Torá e o 8º dia de Pêssah, a leitura desse dia, a leitura pública, que a propósito vai cair nesse dia, nos remete, Zait, à importância do equilíbrio econômico que mantinha o Estado de Israel. Por exemplo, na leitura de Devarim 14, somos lembrados do Maaser, de que destaca nessa leitura que existia 3 Maaser, que era o Maaser das festividades, de que você, estando distante do lugar escolhido, e depois venha se tornar Jerusalém, você poderia vender os grãos, o gado, os animais, a sua produção, para o consumo da festa. Então lá você poderia consumir do vinho, você poderia consumir do vinho novo, do vinho velho, comprar de tudo aquilo que desejasse a tua alma para você, para sua família. E nessa festividade você tinha que adotar um órfão, uma viúva, ou mesmo um levita para bancá-lo naquela festa, para ajudá-lo naquela festa. Né? Os levitas que não podiam produzir, trabalhar, né? E também, Isaías,
a entrega do Maaser e do Levita, né? Que já é uma outro tipo de separação de que os hebreus faziam. E ainda o dízimo do pobre, do órfão, da viúva, que também era outro tipo de separação. Na leitura em que nos lembra da convocação das peregrinações feitas a Israel, vamos lembrados dessa justiça social, do credor, da forma como ele vai se comportar quando o judeu que se empobrece pede o seu empréstimo, né? Da forma como ele vai executar a cobrança desse empréstimo e da forma como ele vai observar os 7 anos da Shemitah, de que é quando ele deveria conceder o perdão da dívida ao judeu. Ele deveria relaxar em relação ao que tomou crédito seu, em relação do irmão, do judeu, e não ter nenhum tipo de relaxamento para o não-judeu. Ele deveria exigir a cobrança da dívida, né, do penhor, dos juros, né, que ali fosse negociado naquela transação. Então toda a menção desse equilíbrio social no período das peregrinações nos remete ao equilíbrio econômico e fiscal, de que nesta prática, com o tempo, Israel teria eliminado a pobreza, eliminaria a pobreza no meio dele. Nós vemos a importância que o Eterno ele dá ao bem-estar social, ao bem-estar do povo, ao bem-estar das pessoas. Não através do empobrecimento de todos, mas através daqueles que tenham melhores condições, incentivem aqueles que têm menos condições de eles fazerem o seu soerguimento, a sua elevação no que diz respeito à promoção do seu conforto e de sua família, do seu bem-estar e da sua família, da sua dignidade e da sua família. Porque a pessoa que vive de esmolas, essa pessoa não tem dignidade. Não é isso que o Eterno quer. Exato. O Eterno quer que aquela pessoa que foi empobrecida por algum motivo, por alguma razão, seja assistida socialmente pelos seus irmãos. Para poder se elevar. Então, assim, traz o equilíbrio econômico, fiscal, né, e justiça social para o cumprimento dos mandamentos. Mesmo, Samuel, exatamente. Né? Agora, e essa leitura ela vai concluir, Zaid, de que nessas convocações de que nós estamos vivendo nela, né, de não comparecer diante de mim com as mãos vazias. Então, durante essa leitura existe uma advertência de não endurecer o teu coração de fazer o bem. Sabe o momento em que você decidiu ajudar, você decidiu patrocinar, você decidiu financiar, você decidiu emprestar, você decidiu conceder, a Torá diz, não endurecerás o teu coração, né, de praticar aquilo de bom que você decidiu em fazer. É uma advertência que temos no momento em que somos lembrados da saída dos nossos pais do Egito. Existe um conto trazido na palestra do Davi Weitman, que ele diz assim, um judeu procura o rabino e diz, rabino, eu posso usar leite no lugar do vinho para celebrar Pessa? O rabino olhou e falou, sim, pode ser usado leite. Mas depois o rabino chamou ele e falou, não. O rabino pôs a mão no bolso e tirou um volume de dinheiro. Falou, compre vinho. Aí a esposa do rabino viu, presenciou a cena, e depois de que se afastou o judeu, de que fez a consulta ao rabino, falou, por que você deu tanto dinheiro para ele? Ele falou assim, porque se esse judeu não tinha dinheiro para comprar vinho, ele também não tinha dinheiro para comprar a matzá e a carne para celebrar o Pêssego. Né? Então, desta forma, trazemos a justiça e o cuidado e atenção do que ocorre com os nossos irmãos no momento de nos alegrarmos na festividade, nas festividades de Santa Convocação de Hashem. E nesse sábado estaremos ali, com essa leitura e com comentário do mais competente Minyan, que fala de Anussim para Anussim. Shalom. Shalom.